E agora a gente vai ter a apresentação da Deise Manso, projeto Mente Composta de Araruama. Vou trazer um pouquinho de sol para cá. Por favor. Hoje de manhã, quando eu cheguei, estava um sol lindo. É que vocês estavam aqui dentro e não viram, mas eu vi o sol em Friburgo. Boa tarde a todos. Como ela disse, meu nome é Deise Manso. Eu moro em Araruama há quase 10 anos, desde 2010. E eu venho de uma família de 8 filhos e sempre vivi num quintal grande no Rio de Janeiro. Em 2010 a gente resolveu mudar para Araruama. Em Araruama tem um problema sério. A empresa que coleta o lixo, ela não leva a para de poda, a para de grama, folha, mesmo estando ensacado. E essa não é, a gente não tinha noção dessa realidade quando a gente foi morar lá, porque no Rio você botou no saco, todo mundo, o lixeiro leva, não quer nem saber o que é, ele leva embora. Então eu resolvi que a gente ia compostar o resíduo da cozinha. E o que eu conhecia de compostagem era compostar casquinha de fruta, casquinha de legume. E eu tenho que confessar isso para vocês, eu não tenho educação para isso não, eu quero compostar tudo. Então eu comecei a ler, mas aquilo não me dava muita satisfação. E a casa que a gente foi morar, a vizinhança toda taca fogo nas folhas, na para de poda, na para de grama, bota lá no meio da rua, em frente a um terreno que não mora ninguém. E daqui a pouco, quando você percebe, a fumaça está dentro da sua casa. E então, meu pai adorou. Na época, meu pai adorou. Os olhinhos dele chega a brilhar. Meu pai, pelo amor de Deus, aqui você não vai queimar nada. Não queima, que a fumaça vem toda para dentro de casa, a gente fica fedendo, eu fico tossindo, que eu tenho alergia a um monte de coisa. E eu resolvi que ia compostar. Eu consegui um pallet, 3 pallets no local onde eu trabalhava, enfiei no carro, que eles iam jogar no lixo também era lixo. Que o povo tudo acha que é lixo, mas lixo quase não existe, gente. É uma coisa incrível. E aí o que eu fiz? Eu desmontei, na minha ignorância, eu desmontei aquele pallet e montei um caixotão. Do tamanho de uma cama de casal, mais ou menos. Falei, pai, toda folha que você varrer no quintal, você vai botar dentro desse caixote. E as casquinhas de leguminho, as casquinhas de fruta iam para o caixote também. E todo mundo começou a reclamar que ia dar mosca, isso e aquilo. Não vai dar. E eu sei que isso durou durante um tempo, até que eu peneirei a primeira vez o resíduo que estava no caixote. Então a visão da família mudou. O que eles achavam que era um caixote de lixo, eles viram que era um caixote de terra linda, que é cheio de bichinho. Tem um passarinho que adora, que a gente camba xirra. A gente começa a peneirar, ela vem para perto e quer mexer. Então isso perdurou durante um tempo, até que eu encontrei uma amiga que é veterinária, cuidou de um cachorro que eu tinha, e eu tinha acabado de ir para, eu sou militar da reserva, eu tinha acabado de ir para a reserva e estava a fim de fazer alguma coisa. Eu sou nova, eu quero produzir ainda. Eu não sou a favor que as pessoas se aposentem com 100 anos de idade, muito pelo contrário, eu acho que as pessoas têm que se aposentar como eu me aposentei aos 50 anos de idade, para poder fazer outras coisas, experimentar outras realidades, ter outras experiências. Então, ela também estava ávida disso e me confessou que ela tinha interesse em compostar, que ela tinha composteira em casa, que ela já pegava resíduo das vizinhas, das amigas e compostava, mas ela queria fazer isso de uma forma comercial. Falei, então juntou a corda com a caçamba, vamos embora, vamos fazer. E a gente resolveu
juntar os nossos esforços, porque dinheiro a gente não tem, então a gente teve que juntar esforço mesmo. E a gente está nessa empreitada há pouco mais de um ano. Ela continua pegando o resíduo de algumas amigas gratuitamente. Eu não pego gratuito, eu falo que eu vou gastar gasolina, eu vou gastar o meu tempo, então eu preciso cobrar. Eu resolvi que como eu fazia na minha casa não dava para ser feito, então eu procurei ajuda de quem sabia. Como o Guilherme, eu em algum lugar, numa rede social, fiquei sabendo do curso do Muda e fui lá para o Muda, que eu sou assim, eu moro em Araruama, mas se tem um curso para eu fazer em algum lugar, e se for gratuito, então, como não muda, não importa. Eu entro no meu carro e vou. E o que eu fiz? Eu fui para lá. No primeiro dia de aula, eu chamei meu filho, que meu filho, se falar, tem um curso para você fazer, ele não quer. Mas aí o que eu fiz? Eu falei, filho, eu preciso que você me leve, porque eu tive uma crise de tontura horrorosa no início do ano e eu não sabia se era labirintite, se ia voltar, se não ia voltar. Eu falei, eu preciso que você vá comigo, porque na volta, se der um ruim na direção, você tá comigo, você dirige para mim. Ele, tá bom. Aí chegou lá, a gente assistiu o primeiro dia de aula, é um lugar magnífico, Muda, quem não conhece vale a pena conhecer, é um espaço, é uma floresta, uma agrofloresta dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E no primeiro dia, quando a gente saiu, ele falou, já sabe que você faz tudo errado. Eu falei, faço mesmo, eu faço tudo sozinha. E depois daquele dia, desse dia, cheguei para minha amiga e falei, Tatiana, chega de brincar de compostar, vamos compostar de verdade. Porque todo mundo composta aqui. Alguém não composta? Algumas pessoas, né? Então, compostagem é assim, ou você ama ou você odeia. A partir do momento que você ama, é um caminho sem volta. Não tem como você se recuperar disso. Você vai querer compostar cada vez mais e mais. Eu já pegava a para de grama quando eu voltava do Rio de Janeiro, passava em Maricá, tinha saco de grama que eu não me conformo. Como é que as prefeituras têm os canteiros, para manter os canteiros limpos, elas cortam as gramas, ensacam e daqui a pouco passa um caminhão e leva embora. A gente sabe para onde vai, mas as pessoas normalmente não fazem nem ideia, nem querem saber também, né? E então o que eu fazia? Eu parava meu carro, que eu sou a doida da grama. Eu parava meu carro, abria, descia o banco e enfiava tudo que cabia, tudo que coubesse, eu enfiava dentro do carro. Aí meu filho, minha mãe virou lixeira. Depois de tanto tempo, minha mãe resolveu virar lixeira. Calma, lixeira não, isso aqui não é lixo. E aí a gente foi mudando. Eu tive a oportunidade, você pode passar, por favor? Esse é o quintal da minha casa, para quem tiver curiosidade. Mas ela mora num lugar enorme, num sítio. Não, gente, eu moro num quintal de 600 metros quadrados, o terreno todo. Então, tirando a casa, deve dar uns 500 metros quadrados de quintal. E a gente resolveu compostar, e tem uma outra parte que eu não tenho foto, a gente resolveu compostar. Então eu comecei a compostar dentro dos pallets. Lá em casa só tem uma pessoa vegana, o resto é tudo carnívoro, então eu comecei a compostar tudo. A minha irmã mais velha falou, minha primeira providência foi tirar a sacola da lixeirinha da cozinha. Eu falo, essa lixeirinha da cozinha agora não precisa de sacola plástica, porque a gente vai botar só resíduo orgânico e depois a gente leva para o balde lá fora. O som estava entrando. E a minha irmã não se conformava com aquilo. Todo dia eu acordava e a sacolinha plástica estava lá na lixeirinha da pia. Então o que eu fiz? Eu sou radical, tirei a lixeirinha da pia. Que a gente tem um balde de 30 litros na área externa, que eu junto, que eu não boto todo dia,
como eu fazia antigamente, eu junto, para botar 2 vezes por semana. E aí eu tirei. Uma semana depois, eu voltei com a lixeirinha para lá, sem a sacola plástica, e ela está lá até hoje, sem sacola plástica. Quem está fazendo comida, enche ali, encheu, leva para o balde lá fora. E assim a gente foi. O Guilherme falou que o projeto Organo Kids é embrionário ainda, então não tem designação para o meu, porque a gente tem pouquíssimos clientes, mas tem, isso vai mudar. A gente peneira em casa mesmo o que a gente composta em casa, né? Porque se vocês chegarem no meu... Mas gente, já falei isso tudo? Que coisa horrorosa! Vou só mostrar as fotos. Se vocês vissem o outro pedaço do meu quintal, vocês iam se assustar, porque é só saco de folha e saco de grama, que a gente, depois que começa, a gente não quer parar. Isso aí são as fotos da Revolução dos Baldinhos. Eu tive a oportunidade de conhecer em agosto. Quem tiver a oportunidade de conhecer, vá. Eles dão curso gratuito. Eu fui, como eu paguei minha passagem, com um ponto de cartão de crédito, que um dia a gente consegue juntar e pagar a passagem. Então, na verdade, eu só paguei minha hospedagem. É lindo o trabalho deles. Conheci o Destino Certo e a Horta do Pacuca. É incrível a quantidade de resíduo que eles conseguem compostar. Eles compostam, o Destino Certo composta cerca de 15 toneladas de resíduo por mês. A Revolução dos Baldinhos composta cerca de 13 toneladas. E o espaço deles, gente, é mínimo. Vocês se assustam. Dá para compostar muita coisa em pouco espaço. Pode passar. Aí é um projeto que a gente começou numa escola de nível médio, né? Eu e essa que está aí de costa é a Tatiana, minha sócia. A gente, na escola, a gente é chamada também para fazer feira de ciências, então eu faço questão de levar um banner com o tempo que os resíduos demoram para se decompor, a diferença absurda do resíduo orgânico, que são só 3 meses. A gente conseguiu um terreno que, depois que eu comecei, todo mundo que olhava para mim, eu perguntava se tinha um terreno, se conhecia um terreno que a gente pudesse montar o nosso pátio. Esse é o nosso terreno, está muito no início ainda, pode passar. A gente também trabalha com sistema de baldinho e coleta semanal. E é isso. E eu falo muito porque eu sou entusiasta da compostagem. Eu não tenho formação acadêmica na área ambiental, pretendo ter. Minha formação acadêmica é em letras, mas a compostagem é o caminho. Eu trouxe aqui, só para finalizar, já passei mesmo do tempo, eu trouxe aqui uns folderzinhos da Cepagro, porque lá em Santa Catarina é uma coisa de louco. Você está andando na rua e você vê o caminhão de bombona passando e, gente, eles compostam de verdade. A empresa de coleta urbana composta. Se você separar a bombona, ele vai pegar o seu resíduo para levar para compostar. Agora é lei. Agora é lei. Eu conheci o Marquito, tirei foto com ele e tudo. É uma pessoa fantástica, super inteligente. E eu descobri que eles têm um projeto, a Cepagro tem um projeto em associação com o Banco do Brasil, que permite pessoas que morem em condomínios do Minha Casa Minha Vida fazer... O Banco do Brasil leva a equipe da Cepagro lá para montar, ler lá, ensinar toda a tecnologia para as pessoas. Dá para fazer não só em pallet, mas em caixa d'água. Quem não quer, que acha que pallet é feio, né? Pallet não é feio, pallet é lindo. Então, se alguém quiser levar, eu trouxe esses daqui, estão disponíveis. E trouxe uma cartilha também da Revolução dos Baldinhos, que eu acabei ficando fã. É maravilhoso, vale a pena muito vocês conhecerem. Eles têm cozinha comunitária, que eles aprenderam a perceber quem na comunidade está precisando de assistência, quem não está. Eles
eles coletam o resíduo do óleo e fazem o sabão. Então, quem composta com eles e entrega o óleo, troca 1 litro, 2 litros de óleo por uma barra de sabão. E assim, é maravilhoso. Vocês estão de parabéns, porque Friburgo está se mobilizando, está fazendo o dever de casa e cada vez está crescendo mais. Eu espero que vocês tenham muito, muito sucesso e que em cada casa tenha uma composteira e que, como o Guilherme falou, ele não vai dar conta de tudo. Quando a gente começa a perceber o volume de resíduo que tem na rua, a gente vê que a gente não consegue dar conta de tudo. A gente tem que estar junto para a gente poder conseguir. Lembrando, nós encerramos agora as apresentações, as votações continuam abertas e eu gostaria agora de abrir para perguntas, né, está faltando uma pessoa aqui não, tá certo? E passo para o plenário, acho que a gente tem um espaço aqui, pelo menos uns 15 minutos de perguntas para encerrar o dia de hoje. E o microfone, direcionado para qualquer um dos palestrantes, tá? Oi, Deise. Boa tarde. Duas perguntas. No caso da grama, se vier com cocô de cachorro, como é que vocês fazem? E roedores costumam aparecer? Bom, como eu comecei a compostar tudo e eu moro num quintal que de um lado tem um terreno desocupado, do outro lado tem um vizinho que tem passarinho, os cachorros deles são presos. A gente teve uma das leiras que a gente fez, assim que a gente aprendeu lá no UFRJ, deu rato. Por quê? Mas isso é a experiência própria de cada um. Porque a gente lá aprendeu a colocar galhos grossos, depois galhos finos, depois as folhas. Esse sistema na minha casa não funcionou, porque o ratinho chegou lá e achou maravilhoso aquela casinha que eu fiz para ele. Só que eu tenho uma cachorra lá em casa que eu chamava de Chica Linguiça, uma Dachshund, né, aquela bacezinha compridinha, e ela simplesmente arrebentou o pallet com os dentes, tirou a tábua de baixo e a gente viu que tinha alguma coisa e ela matou e eles não chegam mais. Se acontecer, eles são indicadores, né? E com relação à grama, eu nunca peguei grama com cocô de cachorro. Mas se eu pegar, eu fiz um pallet que eu estou fazendo a compostagem dos cocô dos meus cachorros também, porque tenho 5. E eu acho injusto com quem trabalha coletando, né, recicláveis. Eu acho desnecessário isso ir para o lixão, para o aterro, porque se é uma coisa que dá para compostar, então a gente tem que aprender a compostar. E assim que o composto estiver pronto, eu pretendo fazer um teste para ver como é que vai estar, se vai ter alguma incidência de patógeno ou não. Os cachorros dá cheiro? Não dá. Não dá. Cobriu com a receita essa aqui, ó. Palha, poda picada, resíduo orgânico. Se você cobrir direitinho, não dá nem mosca. Quando você está trabalhando, vem aquelas moscas soldados, que são boas, mas você cobriu e não dá nada. Ô Deise, botar cinza de lareira ou de churrasqueira não recomendo não por causa do sal. Mas você botar cinza de lareira ou de forno de lenha e tal, você desidrata ela, aí você cobre palhada, o que for, vai rapidinho. Do cocô dos cachorros. Ah, do cachorro? Cocô dos cachorros. Bom saber. Eu fiz uma experiência com uma fossa cética de balde, onde eu tinha furei o fundo, botei brita, uns 4 dedos de brita, botava o cocô dos cachorros
e depois colocava aquele negocinho de limpa-fossa, aquele sachêzinho. Até funcionou, mas a demanda era maior do que o negócio. Aí eu fiz nos caixotes, fiz uma base de mato, coloco o cocô, jogo cinza e o cubro de serragem. Aí, rapidinho aquilo ali some. Agora, o uso do composto é só em planta ornamental, por causa dos patógenos eventuais que podem ter. Tá? A compostagem de fezes separa da compostagem de resíduo de cozinha. São duas coisas que tem que... O meu é separado. Mas você fez algum teste? Chegou a fazer algum teste? Eu botei nas orquídeas, mas misturado com terra e tal, né? Ficou de boa. Eu jogo na grama também, entendeu? Para comida não. Até, por exemplo, dá para fazer composteira, até isso lá com o Tomé. Composteira de banheiro seco, no pé de jaqueira, no pé de abacateiro, bananeira, fica uma beleza. Fica uma beleza, porque a bananeira eu não sei se tem raiz muito profunda. Então, a planta de raiz bem profunda, quando ela for pegar o nutriente, já mineralizou, porque passou aquele pedaço todo. De planta de raiz curta que não vale, é arriscado. Nas bananeiras eu não uso, porque minhas bananeiras lá em casa são com círculo de bananeiras. A água da máquina de lavar vai para 2 círculos de bananeira que eu tenho. E ontem meu irmão ficou feliz da vida, porque desde que a gente mora nessa casa, a bananeira dele nunca tinha dado banana. E ontem ele tirou um cacho com quase 140 bananas. Ele ficou maravilhado. Mas então a gente não usa, a gente pretende usar do cocô do cachorro, eu pretendo usar no quintal mesmo, na área que a gente não tem nada de alimento plantado. Mas mesmo assim eu quero fazer teste para ver se tem alguma ocorrência de patógeno, tá bom? Eu tenho uma ideia, eu postei recentemente bituca de cigarro. Mandei lá para... Eu postei num grupo lá do pessoal de bitucas, né? E mandei lá para a Universidade de Lages, da Federal de Santa Catarina em Lages, para o cara analisar lá o composto. Aí compostou tudo, só o que ainda tinha bastante, ficou mesmo, é aquela celulosezinha do filtro. Aquilo ali não decompôs não, mas eu mandei, vou esperar o resultado aí, que eu acredito que também para planta ornamental não tenha problema nenhum. Mais alguma pergunta? Não? Bom, então eu agradeço novamente a Maribel, ao Eric, ao Matheus, a Deise, a Nádia, a Andréia Mendes, Alex, Gabriele. Agradeço a todos vocês pela presença. Encerro esse bloco. Né? Peço uma salva de palmas à nossa participação. Nosso evento continua amanhã, às 8h30 da manhã, com a palestra do Lício de Sá Freire, do Comitê de Bacias do Rio dos Rios, sobre resíduos sólidos e suas relações com a gestão de recursos hídricos. Eu acho que isso muitas coisas já foram apontadas aqui hoje, com mais uma mesa redonda da experiência da gestão do Rio Grande do Sul da cidade de Niterói, gestão de resíduos sólidos da cidade de Niterói e Cubatão, com a da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Cubatão. Outra palestra, como transformar resíduos em recursos, desafios e oportunidades. Nós já tivemos algumas experiências aqui, né, que realmente dá dinheiro, vamos dizer assim, né, para ser sustentável também. Depois, ações da sociedade civil organizada, a mesa redonda com o Instituto Ecocozinha, Cora Aires e Aline Fernandes, que já estão aqui na frente, são os primeiros aqui. E por fim, a elaboração, quer dizer, por fim não, e o início, né, vamos dizer assim, a elaboração da Carta Aberta da Sociedade sobre uma política de gestão e inovação de resíduos sólidos. A Vânia tem nos assessorado, está lá no final, ela pede que todos vão até lá no final para assinar essa carta que vai ser elaborada por todos nós. Muito obrigada, boa noite, bom descanso e até amanhã.